Fala pessoal, estamos aqui de volta para mais uma questão comentada do Enem de 2021, segunda aplicação. Hoje o item de número 29 do Caderno Azul e que corresponde no nosso livro a questão de número 615 na página 231. Então olha só, a questão aparece aqui para a gente bater o olho, a gente já pensa que é um poema ou uma música pelo formato e na nossa primeira estratégia a gente vai ver a referência bibliográfica, que é de Carneiro H, veja que é um nome que não é dominado pelo candidato, pela candidata, não é o nome de um autor como Machado de Assis, Clarice Lispector. Moraes J.E. também não é tão conhecida assim essa referência, ou desconhecida para falar a verdade. palcomp3.com.br, então a gente já tem aí essa deixa que de fato se trata de uma letra de canção. Acesse em 3 de julho de 2019, a questão não demorou tanto tempo assim no Banco Nacional de Itens, já que foi aplicada em 2021. Tá bom? Algumas informações que podem ou não, né, ajudar na nossa resolução. Olha só o que aqui diz agora a nossa segunda etapa, que é fazer a leitura do comando. A estratégia linguística predominante, então existe uma predominância na configuração regional da linguagem, então existe um regionalismo linguístico aí, e isso se deve ao quê, né? Na letra, representada na letra da canção, ele já confirmou que é uma canção, se deve ao quê? O que tem aí, pessoal, de regionalismo nessa letra? A gente pode já pensar na hora de fazer a leitura, né, trazendo à baila quais seriam os elementos regionais dessa canção que se chama Piquititim. Então o título já entrega alguma coisinha, né? Se eu fosse um passarinho, destes bem avoador, talvez faltou o circunflexo, né? Destes bem piquititim, assim que nem beija-flor, avoava do gaim e assentava-se em assombro, nas grimpinhas do seu ombro, mode beijar seus beicinhos. E se você deixasse às vezes, com um fio do seu cabelinho, no prazo de quase um mês, eu fazia nosso ninho. Aí sei que dessa vez, em pouquinho tempo depois, nós largava de ser 2 para ser 4, 5 ou 6. Então, canção de amor, né, de maneira aí mais, digamos assim, marcada, né, com um traço regional. Talvez as pessoas da região sentissem aí uma colher de chá. Mas qual é o traço que a gente percebe que mais regionaliza a linguagem da canção? Veja só, é a ausência da marca de concordância nominal. De fato, existem transgressões à norma culta da concordância nominal. Por exemplo, seus beicinhos, né, em vez de seus beicinhos. Ou então, por exemplo, ele diz aqui nas grimpinhas, em vez de dizer nas grimpinhas. Então, existem algumas transgressões da concordância nominal. Entretanto, pessoal, esse item A, eu tenho já um olhar um pouco assim, troncho para ele. Por quê? Porque em diferentes regiões do país é comum essa transgressão da concordância. As pessoas, em vez de dizer as pessoas, né? Os cara, em vez de os caras, é algo muito comum de se ouvir, independentemente da região. Isso tem mais a ver com a variação popular, com a variação contextual, uma linguagem mais informal, em que a gente não se preocupa tanto em fazer os plurais bonitinhos, né? A gente frequentemente vai transgredir esse plural em alguma maneira, né? Em algum momento da nossa linguagem coloquial. A gente não tem essa preocupação. Então já olharia o item A, que tem no texto, de fato, que aparece no texto, mas com certa desconfiança, porque ele não regionaliza tanto. A gente não consegue ver, nossa, isso aqui é uma marca específica de uma região do país. Já na letra B, ele fala em redução da sílaba final de determinadas palavras. A gente vê muito isso no texto, ó. Piquititim, passarim, né? Aí ele vai usar depois aqui beicinho, que já está marcado. Aí ele diz também, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, pouquinho, né? Ele diz aqui em cima cabelinho, né? Ele diz aqui nin. Então veja que é mais evidente também, ele fala em predominante, já para não dar essa dúvida com a letra A. E além da predominância, a gente percebe isso, uma marca interiorana, uma marca mineira, por exemplo, estado de Minas Gerais, se caracteriza também por essa fala em que as sílabas finais são mais, né, suprimidas, um fenômeno que se chama na origem do idioma de apócope, né, o estudo assim da evolução das palavras, são formas apocopadas da oralidade mineira. Então a letra B é interessante demais, redução da sílaba final de determinadas palavras como uma marca aí muito mais regional do que a primeira. Tá? Voltando a dizer que a primeira também está presente, eu não fiz nenhuma contagem para dizer, ainda que visivelmente a letra B esteja mais evidente do que a letra A. O emprego de um vocabulário característico da fauna brasileira. Não, isso não é uma coisa, digamos, que vai regionalizar o português no Brasil. Né? Beija-flor, por exemplo, aqui
É uma forma que é indiferente às regiões, né? Ele não vai ser, por exemplo, uma maneira específica de se chamar o beija-flor no estado do Amazonas, no estado do Maranhão. Não, não tem isso aí especificamente. Então a letra C, né, eu digo que ela nem se verificaria de forma a criar alguma confusão. Uso da regra variável de concordância verbal. Né? Então a gente vai ter também esse problema de concordância verbal, que é uma variação da letra A, né? A ausência da marca de concordância nominal ou uso de uma regra variável de concordância verbal. Quer dizer, ele usa uma concordância de um jeito, daqui a pouco ele usa de outra. Né? Por exemplo, esse nós largava. Né? Então aqui ele está quebrando a concordância verbal, né? Em vez de nós largávamos. Tá? Mas isso também não é uma marca que predomina no texto. Eu diria até que pode, né, marcar uma linguagem específica de um determinado local brasileiro, mas não é o que marca o texto, né? Essas transgressões da concordância verbal. A gente vê essa daqui basicamente e talvez alguma outra aí pelo caminho que talvez eu não tenha marcado ainda, mas que a gente fosse reler marcaria facilmente a presença, mas não o caráter verdadeiro dela. Então, o uso da regra variável de concordância verbal não acho que seja expressiva essa presença no texto, né? Eu marquei o nós largava. E letra E, supressão do R da sílaba final dos vocábulos. Também aparece no texto, né? Nós temos aqui o beijar lá em cima, né? Em que ele fala mod beijar. Mas esse beijar, assim, também não é uma forma que caracteriza apenas um regionalismo de um determinado espaço brasileiro. Eu acho que a gente ouve isso também com muita frequência na linguagem coloquial. Acho que aquilo que é mais evidenciado como uma marca regional é essa redução das palavras, o que justifica aí para a gente, portanto, o gabarito letra B. Então, resumo da história, letra A, letra D e letra E estão, de alguma maneira, presentes no texto, ainda que não predominam, mas também não vejo essas três letras A, D e E como características específicas de uma região, mas muito mais características da oralidade de qualquer região brasileira em que o falante vai, por exemplo, não se preocupar tanto com a concordância nominal, letra A, né, vai em alguns momentos fazer transgressões da concordância verbal e também não vai pronunciar esse R final, né, tão claramente, tá bom? Então, nosso gabarito letra B. Se você não conhecia o canal, fica o convite aqui para que você acompanhe toda semana um vídeo nosso aqui comentando uma questão do Enem. Valeu, beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.